6 erros que os pais cometem com os filhos. Nós vamos falar sobre esse assunto. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo. É um assunto muito importante. Eu quero que você busque identificar se você passou por isso com seus pais ou se você passa por isso com seus pais. Tem jovens aqui nos assistindo. Ou se você, como mãe ou como pai, tem feito isso, tem cometido esse erro com seus filhos. 6 erros que os pais cometem com seus filhos. Vamos lá. Compartilha esse vídeo, curte aí, já começa curtindo. Chama pessoas para participar, chama pessoas para assistir, porque esse assunto ele é muito importante. 6 erros que os pais cometem com os filhos, tá? Gente, eu quero que você entenda que a minha intenção não é criticar, não é julgar, é trazer informações para que você possa olhar para você e identificar tudo aquilo que você já passou até hoje, ou talvez identificar aquilo que você tem feito com seus filhos, porque sempre há oportunidade de mudança. A minha intenção é que você esteja consciente do que está acontecendo, consciente também de tudo que aconteceu com você no seu passado, para você se livrar dessas dores emocionais. Então essa é a minha intenção. Bora lá? Bora começar então? Vamos entrar nesse assunto? Primeira coisa eu quero falar a respeito de... antes de começar os 6 itens, né? Os 6 erros que os pais cometem com os filhos, eu quero dizer que alguns pais não se comprometem com seus filhos. Colocam filhos no mundo e simplesmente acham que a educação deles é a responsabilidade dos avós, é responsabilidade dos tios, da escola. Pais que não se comprometem com seus filhos. Isso é muito triste. Outros, né, alguns pais, eles não se responsabilizam pela educação dos seus filhos. Eles não acham que a responsabilidade de educar, de dar amor, de dar carinho, de corrigir, de colocar regras, não é responsabilidade deles. Criam os filhos, deixa fazer o que quer, do jeito que quer e pronto, acabou. E isso traz um resultado muito negativo depois. E outra coisa, pais que não se arrependem do erro que cometem com os filhos. Eu, por muitas vezes, como mãe, né, eu tenho 3 filhos, né, e eu, muitas vezes, como mãe, eu percebi o meu erro e eu precisei, por muitas vezes, pedir perdão para os meus filhos. E o maior erro dos pais, muitas vezes, é não reconhecer os erros que cometem e não se arrepender e não pedir perdão. Porque acham que por ser pai e mãe são seres superiores. Não percebe que falha com os filhos, não percebe que comete erro com os filhos. E muitas vezes, quando percebe, simplesmente não se arrepende, não pede perdão. A maior virtude de um pai, de uma mãe, o melhor ensinamento que um pai e uma mãe pode dar para os filhos é chegar nos filhos e falar: filho, eu errei com você, me perdoa, eu te amo, eu quero moldar o seu caráter. E às vezes tem pai e mãe que fala, mas não faz o que fala. As suas atitudes de você se arrepender dos seus erros, de você pedir perdão para os seus filhos, vale mais do que os seus ensinamentos com palavras. Porque o seu gesto de reconhecer o seu erro, primeiro, mostra que você é uma pessoa que tem sabedoria, que não é a pessoa superior, mais inteligente, mais intelectual do mundo, porque todos nós cometemos erros. Só que a arrogância, muitas vezes, faz com que a gente pense assim: não, eu sou autoridade, eu não posso demonstrar fraqueza. E reconhecer o erro e pedir perdão não é demonstrar fraqueza, é demonstrar que é um ser humano e que comete erros também. Então, o maior ensinamento que a gente tem para deixar para os nossos filhos é a humildade. É a forma de mostrar para eles ali através das nossas atitudes, reconhecendo os nossos erros. Então, a minha intenção aqui com essa live, com esse vídeo, não é fazer você ficar triste, não é te humilhar, não é dizer que eu sou uma mãe perfeita. Eu não sou uma mãe perfeita. Eu, por muitas vezes, errei com os meus filhos e precisei pedir perdão. E até hoje, se eu errar, eu peço perdão. Sempre quando eu erro, eu peço perdão e falo: filho, me perdoa, eu errei com você, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito dessa forma. Para as minhas filhas também é a mesma coisa. Nós precisamos entender que a educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade. Formar o caráter dos nossos filhos é a nossa responsabilidade. E olha, tem muito pai e mãe que quer colher o que não planta. Tem muito pai e mãe que planta
discórdia, desentendimento, briga, raiva, um monte de coisa ruim no coração dos filhos, e depois quer colher amor, quer colher respeito, pais que não respeitam os seus filhos e depois querem colher o respeito. Então, cuidado com o que você está plantando nos seus filhos. Nós vamos falar sobre 6 erros que os pais cometem com seus filhos. Primeiro erro, eu fiz aqui uma programação, gente, não tem problema, algumas coisas eu estou lendo aqui, mas o assunto ele é de extrema importância. Eu sou péssima em decorar coisa, então não vou decorar, não consigo decorar, mas tá aí, gente. Primeira coisa, primeiro erro que os pais cometem com seus filhos, críticas por conta da aparência. Gente, isso é muito triste. E eu já vi pai e mãe criticando seus filhos por conta da aparência. Não querem que os filhos tenham uma identidade própria. Não querem que os filhos tenham uma aparência própria. E criticam como se eles tivessem culpa. Eu já vi isso acontecer, às vezes até mesmo dentro da minha família. Eu já cometi um erro com a minha filha. Quem conhece os meus filhos sabe, eu tenho uma filha do cabelo bem cacheadinho. O meu é bem liso, ó. O meu chega a ser lambido, dá até raiva, né? Isso não é um defeito, mas é muito lambido. Mas ela com o cabelinho enroladinho, muito enroladinho, quando ela era pequenininha, dava trabalho. Aí no tempo do frio, não queria lavar, né? Dava trabalho ali e tal para desembaraçar. E um dia eu falei uma palavra para minha filha. E a minha mãe é uma mulher muito sábia, ela estava perto e ela me corrigiu. E eu disse assim, nossa, que cabelo de bucha, e tentando ali desembaraçar, mas eu estava brava com ela porque ela não tinha deixado lavar um dia antes. E na minha cabeça, assim, eu estava dando uma bronca nela para que ela aprendesse a deixar eu lavar o cabelo dela quando era necessário. Só que a palavra que eu soltei foi tão negativa, foi tão contra a autoestima dela, que imediatamente eu percebi o meu erro. E a minha mãe me chamou e falou assim, filha, não faça isso. O cabelo dela é lindo. E realmente, quem conhece a minha filha, gente, a Thalita, ela é linda. A Tawane também maravilhosa, o Felipe também lindo, maravilhoso. Meus filhos são meus tesouros, amores da minha vida. Mas quando eu disse aquela palavra para minha filha, naquele momento eu estava plantando uma semente negativa no coração dela. Eu estava destruindo a imagem dela para ela mesma. Eu estava plantando, sabotando a autoestima da minha filha. E minha mãe disse assim, filha, não faça isso. O cabelo dela é lindo. E é mesmo, gente, é lindo, é maravilhoso. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A mistura do pai e da mãe dá uma criança diferente. E às vezes tem filhos que se sentem excluídos, rejeitados por conta de palavras negativas que os pais falam. Os pais muitas vezes criticam a imagem dos filhos, fazem talvez uma comparação. Ah, mas olha o cabelo de fulano. Gente, o seu filho e a sua filha é exatamente do jeitinho que Deus quis que fosse. A genética, a natureza produziu o seu filho, a sua filha assim. E ela é linda do jeito que ela é. O seu filho é lindo do jeito que ele é. Então, para de criticar a aparência. Para de falar do cabelo, para de falar mal do nariz, para de falar mal. Começa a exaltar, começa a falar as qualidades, começa a falar para os seus filhos aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Defeito todos nós temos. E não existe um ser humano perfeito. O padrão de beleza, muitas vezes, exige muito da sociedade. Exige muito dos nossos filhos, dos nossos jovens. E nós não podemos ser um empecilho na vida deles. Nós precisamos aprender a trazer sentimentos bons para os nossos filhos, elogiando, vendo as qualidades, melhorando aquilo que pode ser melhorado e mostrar para eles que aquilo que para eles é um defeito, não é um defeito. É a natureza, Deus quis assim, tá ótimo, tá lindo assim. Entende? Então, qual é a consequência de quando os pais criticam a aparência dos filhos? As consequências são essas, ó, causa insegurança, né? A criança ela começa a crescer sempre olhando para o espelho e sentindo aquela insegurança, ela começa a ter a autoestima dela baixa cada vez mais, porque ela mesma, se ela está sendo criticada pelos próprios pais, gente, tudo que uma criança ouve, ela generaliza e ela leva para a vida inteira. Por mais que ela cresça e depois ela entra aí nos padrões de beleza da sociedade, sempre vai estar registrado na memória dessa criança que ela é feia e que aquilo ali é um defeito.
Por mais que alguém possa chegar e falar, não, você é linda, ela não vai acreditar. Porque foi embutido essa crença, foi impregnado, enraizado na memória emocional dessa criança, que é um defeito e que ela é feia por causa disso. Então, cuidado, pai e mãe, com o que você tem falado para os seus filhos. Cuidado. Para de ficar criticando a imagem dos seus filhos. Começa a exaltar aquilo que é bom. Se você está vendo algo que você não gosta, se você está vendo algo na aparência do seu filho, da sua filha que você não gosta, se cale. Você não precisa falar. Não seja uma pessoa tóxica na vida dos seus filhos. A crítica, olha uma coisa que eu aprendi recentemente, que muitas vezes nós falamos assim, mas é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica, crítica gera dor, não importa que tipo de crítica seja. Se você quer fazer algo construtivo, elogie, tá? Se você quer fazer algo de bom para o teu filho, exalte aquilo que é precioso, exalte aquilo que é bom, aquilo que você acha que é uma qualidade nos seus filhos. Mas não critique, porque a crítica, por mais que você fale assim, é uma crítica construtiva, eu quero que melhora. Se você quer que melhora, dê um conselho, é diferente. Uma crítica é uma coisa e um conselho é outro. Mas não critique mais. Para de criticar as pessoas, para de criticar os seus filhos, para de rejeitar os seus filhos, de rejeitar a aparência dos seus filhos. Porque isso você gera nessa criança uma insegurança, você gera uma autoimagem desordenada. Por mais que ela vai olhar no espelho e ver que ela está nos padrões de beleza, ela não vai entender. Não adianta depois tentar explicar com palavras. Falar para essa pessoa depois que cresce, não, você é linda, olha para você. Não, ela sempre vai estar com os olhos focados naquilo que é negativo. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinou ela a olhar somente para aquilo que é negativo. Então, se você quer fazer bem para os seus filhos, faça eles olhar para aquilo de bom que eles têm. Faça eles olhar para as qualidades e não para os defeitos, aquilo que você acha que é um defeito. Por quê? Na verdade, você acha que é um defeito. Mas será que é um defeito de verdade? Será que é um problema isso? Será que o nariz da tua filha é um problema? Será que a orelha do teu filho é um problema? Será que o pé do teu filho é um problema? Será que Entende? Para! De repente isso não é um problema, isso é um problema para você. Então não vale a pena, cuidado com o que você está fazendo com o emocional dos seus filhos. Isso acontece também, ou causa dentro deles uma desordem emocional. Um sentimento de inferioridade, um sentimento de que nunca vai ser importante para alguém por causa daquele defeito. E é uma bobagem. Um defeito que para você é um defeito, mas isso não significa que seja um defeito. Isso traz também transtornos alimentares. Às vezes algumas meninas, elas têm, meninos também, começa a entrar numa compulsão alimentar, começa a comer compulsivamente porque elas têm uma carência dentro dela. É um tema para um outro assunto, um outro dia, né? Um outro vídeo. Quando se fala de compulsão, sobre tudo que é excesso, é uma falta que tem dentro. Todo excesso denota uma falta. Então, se você tem um excesso de come demais, bebe demais, fuma demais, tudo que é excesso, isso denota uma falta que há dentro de você. Então, talvez as suas críticas em relação aos seus filhos pode trazer para eles alguns excessos. Meninas que comem demais porque elas têm uma carência dentro delas. Ou meninas que não querem comer de jeito nenhum, entram na questão da bulimia, entram na anorexia, que são assuntos também muito importantes para ser falado. Então, cuidado, pai e mãe, porque talvez as suas atitudes, as suas palavras, o seu julgamento está impulsionando os seus filhos a viver uma vida de excessos, uma vida de doenças emocionais, né? Dores emocionais, ok? Segunda coisa que os pais cometem de errado com seus filhos: implicar com o comportamento. Tudo. Tem pai e mãe que se a criança respira, tá errado. Se a criança senta, tá errado. Se a criança levanta, tá errado. Se a criança dorme demais, tá errado. Se a criança levanta muito cedo, tá errado. Se não brinca, tá errado. Se brinca, tá errado. Então, gente, é confuso isso. É difícil para os filhos. Pais que ficam criticando o comportamento de tudo. Se você quer ensinar o seu filho a comer,
Se você quer ensinar o seu filho a andar, se vestir, se comportar, ensina com amor, com respeito, dando exemplo. Mas não brigando, criticando e falando o tempo todo tudo. Gente, eu já vi casos de mãe que critica o filho pelo jeito de andar. Caramba, será que essa pessoa, essa criança não tem o direito de andar do jeito que ela quer, do jeito que ela é? Tirando, descaracterizando a identidade, algo pessoal daquela pessoa. Como se o jeito dela andar fosse errado. Entende? Então, cuidado. Cuidado, para de ficar criticando o comportamento dos seus filhos. Se os seus filhos estão fazendo algo de errado que precisa ser corrigido, sim, você pode corrigir. Mas não criticar, não ficar tudo você pondo defeito. Ah, eu quero que senta aqui do meu lado, fica aqui sentado, nem respira. Então, cuidado, porque você está causando bloqueios emocionais nessa criança. E olha as consequências. Isso causa, além de causar um desconforto dentro dela, ela deixa de ser quem ela é. Gente, se tem um ser humano que teve uma infância maravilhosa, foi eu. Né? Não sei os demais aí. Mas a minha mãe sempre deixou eu subir em árvores, andar em cima de muro, brincar na rua, brincar de boneca, brincar de casinha. A minha mãe sempre nos deu liberdade para sujar a roupa, andar de bicicleta. E tem pai e mãe que prende os filhos e não quer deixar fazer nada. Então, cuidado com esse autocontrole. Cuidado para você não estar tirando a identidade do seu filho. Deixe seus filhos descobrir quem eles querem ser. Deixa eles perceber aquilo que eles realmente gostam, tá? Terceira coisa, rejeição. Alguns pais descontam nos filhos as suas frustrações. Alguns pais frustrados que acham que não, sei lá o que, não conseguiu se realizar e acaba descontando nos filhos. Isso o que causa nessas crianças? Um sentimento de rejeição, de depressão, de autoagressão. Aí, alguns pais falam para os filhos assim: eu não queria que você existisse. Eu devia ter abortado quando eu estava grávida de você. Gente, isso é muito pesado. Por quê? Seus filhos não pediram para nascer. Seus filhos não pediram para vir ao mundo. E Deus usou você para trazer essa criança. E você tem responsabilidade, sim, sobre ela. Então, para de descontar as suas frustrações, porque essa criança não tem culpa de estar aqui. Seus filhos não pediram para nascer. Então, quando você fala para os seus filhos assim, você não deveria existir, eu deveria ter abortado, eu deveria ter tirado você. Gente, não existe dor maior do que o sentimento de rejeição. Talvez você que está aqui me ouvindo, talvez você passou por isso, talvez você ouviu isso dos seus pais. Talvez na hora da raiva, seu pai e sua mãe soltou isso. Isso não é verdade. Talvez seu pai e sua mãe disse para você que você não deveria existir e você acreditou nisso. Só que se você está aqui é porque Deus quis que você existisse. Você é uma pessoa importante, você é um ser individual. Você precisa sim da sua família, mas você é um ser individual. E Deus te ama do jeito que você é. Só que muitas vezes os pais, por causa das suas frustrações, descontam nos filhos. E brigam e falam, aí depois vai dizer assim: ah, mas eu falei da boca para fora. Só que o que você fala da boca para fora fere do coração para dentro do seu filho. Então, cuidado com o que você fala. Porque se você não está feliz, você que é pai e mãe que tem o costume de julgar sobre os seus filhos as suas frustrações, se você não está feliz, a culpa não é dos seus filhos. Porque o adulto da casa é você. O adulto desse relacionamento é você. Talvez tem pessoas aqui que sofreram isso no passado e repete com os filhos. Algumas pessoas sofreram isso no passado e não fazem. Tem pessoas que não fazem, que falam assim: não, eu sei o quanto dói, eu não faço isso com os meus filhos. Agora, tem pessoas que sofreram esse tipo de agressão e repete com os filhos. Então, cuidado. Cuidado com o que você está plantando, porque uma palavra falada, ela não volta atrás. Depois, para você conseguir descaracterizar isso, talvez você não sabe por que teu filho está se cortando, por que está com depressão, por que está triste, por que o seu filho não quer conversar com você. Talvez você não sabe por que a sua filha se tranca no quarto. Talvez você não sabe por que a sua filha, seu filho não se abre com você.
Será que é porque não ouviu uma palavra de rejeição? Será que essa criança não cresceu ouvindo saber que não era importante para você, que não deveria existir? Esses dias atrás eu ouvi uma palavra de uma mãe dizendo para a filha: então se mata, pode morrer, morre mesmo, não vai fazer falta. Gente, qual é o registro que uma criança faz? Qual é o registro que um adolescente faz quando ouve isso da própria mãe? Não adianta ouvir lá fora, não adianta ouvir da professora, não adianta ouvir da igreja, dos pastores, Jesus te ama, sendo que a própria mãe, o próprio pai não mostra o quanto ela é importante. Esse é um erro cruel, é um erro terrível. Porque como que a gente vai tirar da cabeça dessa pessoa que ela não é importante? Como que nós vamos tirar da cabeça dessa pessoa que ela pode se matar e que não vai fazer falta? Gente, isso é muito triste, é muito doloroso. Aí tem algumas mães que chegam em mim, ou no meu esposo, né? Nós pastores, ou em mim como terapeuta, e diz assim: eu não sei por que minha filha está assim, eu não sei por que meu filho está assim. Só que às vezes a gente vai ver uma pessoa que está sempre sendo machucada com palavras o tempo todo, criticada o tempo todo. Então, cuidado com o que você está fazendo com seus filhos. O seu comportamento faz toda a diferença na vida dos seus filhos. A tua responsabilidade, você gerou, você colocou no mundo, você tem responsabilidade tanto de educar, de corrigir, mas também de trazer amor, de construir o ser humano que essa criança está sendo, está se tornando. Às vezes nós temos um hábito de julgar e condenar um estuprador, um assassino, um psicopata, um maluco, só que às vezes a gente não vê o que essa pessoa viveu. Às vezes a gente não sabe a história de vida, a forma que ela foi recebida no mundo, a forma em que foi plantado dentro dela tantas dores emocionais, muitas vezes através dos próprios pais. Então, cuidado, pai e mãe, cuidado com o filho ou com a filha que você está construindo. Os seus filhos são suas responsabilidades. Eu sei que eu falo de um jeito muito duro, eu sei que eu falo, talvez para você pode parecer muito agressivo, me perdoe por isso, a minha intenção não é te julgar. Minha intenção não é julgar, porque cada um dá aquilo que tem. Eu entendo que você tem as suas dores. Eu entendo que foi construído em você muitas coisas. Eu entendo que você é o resultado daquilo que os seus pais construíram em você. Só que hoje você tem a oportunidade de examinar a si mesmo e de olhar as suas atitudes e mudar, enxergar onde você precisa mudar. Não é porque os seus pais te maltrataram que você pode repetir, que você tem o direito, como diz, explica, mas não justifica. O fato de você ter sido maltratado na tua infância e na tua adolescência explica muita coisa no teu comportamento com seus filhos, só que não justifica, entende? Você é responsável pelas suas atitudes hoje. Eu sei que talvez você carrega dores, você carrega... Por isso que eu digo assim, esse vídeo, ele é tanto para quem sofreu agressões, né, que sofreu abusos por pais tóxicos, quanto para pessoas que estão repetindo isso com os filhos. Talvez se você está repetindo isso com seus filhos, esse é o momento de você parar. Esse é o momento de você pensar no que você está fazendo. Esse é o momento de mudar as rotas. Esse é o momento de trocar sementes. Se você recebeu sempre a semente de desprezo, de falta de atenção, de falta de amor, de crítica, de rejeição, se você sempre recebeu essas sementes, é o que você tem. Você pode trocar, você pode rejeitar isso. Hoje você é uma pessoa adulta. Hoje você é responsável pelas suas atitudes. Talvez tem pessoas aí nos assistindo que sempre falaram assim, eu nem quero ter filho, porque o jeito que meu pai me trata, o jeito que minha mãe me trata, o jeito que minha mãe odeia ser mãe, nem quero ter filhos. Então, talvez as suas dores emocionais em relação a tudo que você recebeu dos seus pais, talvez cause essa confusão dentro de você. Mas você tem a oportunidade de se livrar dessas dores emocionais, de mudar dentro de você, de se livrar de tudo isso que te feriram e te machucaram. Você pode mudar tanto o teu passado, limpando o teu emocional. Eu sempre falo sobre a terapia de reprocessamento generativo, que é a terapia com que eu trabalho, que é uma faxina no emocional, onde você consegue eliminar todas as dores, quando você consegue se livrar de todos os traumas que você sofreu até hoje. É uma faxina.
A terapia ela é uma faxina. Tem pessoas que têm muito preconceito em relação à terapia. Mas quando você faz essa faxina no teu emocional, que você faz essa limpeza, você consegue depois instalar novas configurações, novos aplicativos. Vamos dizer que a terapia seja uma limpeza no teu software. Você precisa tirar todos os vírus, tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi inserido na tua vida ao longo da tua existência, né? Aquilo que os seus pais injetaram em você, aquilo que os seus pais construíram em você. E você pode fazer diferente. A partir do momento que você se livrar das suas dores do passado e você enxergar quem você é hoje, enxergar as suas atitudes de hoje e ver o que você tem feito com seus filhos, você tem a possibilidade de mudar. Você tem hoje nas suas mãos a possibilidade de fazer diferente. Você tem hoje a responsabilidade de trocar essas sementes negativas e plantar novas sementes na vida dos seus filhos. Porque se você quer ter um resultado, talvez você não tenha um pingo de amor pelos seus pais. Talvez você não tenha vontade de estar perto deles. Talvez se os seus pais hoje precisar de você, muito mais fácil para você colocar num asilo. Por quê? Porque eles plantaram isso em você. E você precisa se livrar dessas dores. Você precisa aprender a perdoar os seus pais. Porque o perdão, ele é necessário não só para os seus pais que erraram com você, mas para você. Para você trazer uma leveza para você. O perdão, nós precisamos do perdão muito mais do que as pessoas que nos feriram. Então, tratar do teu emocional para você se livrar das dores que você sofreu é importante para você. Agora, os teus pais muitas vezes não têm direito de colher muita coisa, porque o que eles plantaram foi sementes ruins. Aí eu te pergunto, você quer repetir com seus filhos? Você quer plantar essas mesmas sementes podres na vida dos seus filhos? Porque muitas vezes a gente está sendo a cópia dos nossos pais. Nós temos muito mais do nosso pai e da nossa mãe do que a gente imagina. E às vezes a gente está transmitindo para os nossos filhos, repetindo o erro que os nossos pais cometeram. Às vezes pior, ou às vezes nem tanto, né? Mas nós temos que cuidar com as nossas atitudes, ok? Próxima coisa. Eu falei sobre rejeição. Quarta coisa. Quarto erro que os pais cometem com os filhos. Culpar as crianças, culpar o filho por tudo. Sabe, tudo, tudo, tudo. Você esfrega na cara, você coloca a culpa neles, você diz que eles estão errados. Tudo, 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 tudo. Cuidado. Quando eu disse assim no começo do vídeo aqui, que eu disse assim, que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Porque tem alguns pais que cometem erro com os filhos, percebe que errou e não conserta. Percebe que cometeu um deslize, que cometeu uma falha, que julgou o filho ou a filha ali, porque eu já fiz isso. Quem é pai e mãe que está aqui não pode negar um negócio desse. Muitas vezes nós julgamos mal nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos vêm para conversar com a gente uma coisa, aí o que a gente faz? A gente fala assim, não quero saber, não quero ouvir. E a gente julga e a gente dá uma bronca. Depois, quando a gente vai ver, aquilo que aquela criança tinha para falar era tão importante. Aquilo que aquela criança tinha para falar, ela tinha razão no que ela ia falar. E muitas vezes nós não admitimos isso. Não admitimos o nosso erro, colocamos sempre a culpa na criança. E tudo que nós colocamos a culpa nessa criança, isso vai trazer um mal muito grande para ela, porque o resultado vai ser que ela sempre vai se fechar. Sabe? A criança foi correr, arrebentou o chinelo. Aí chega pra mãe, mostra, aí a mãe começa, já dá uma no pé do ouvido, né? Já dá uma pedalada ali, já fala assim, aí ó, tá vendo? Você tava correndo, você arrebentou o teu chinelo. Já joga a culpa naquela criança. Sendo que, gente, o teu chinelo poderia arrebentar também. Ou não arrebenta, o teu é de ferro. Entende? Então, às vezes a gente põe a culpa na criança de uma coisa que ela não tinha culpa. Esses tempos atrás eu vi uma mãe, que eu vi uma criança subindo numa árvore, eu falei, graças a Deus que minha mãe não é assim. Não é. A criança subindo, a mãe disse assim, se você cair daí, você vai apanhar, eu vou te bater. Eu falei, caramba, além de cair, se machucar, primeiro, não pode brincar, né? Não pode subir em árvore. Eu nunca caí de árvore, olha que eu gostava de subir em todas. Até hoje eu passo assim, eu amo olhar as árvores, eu fico com muita vontade de subir, só que aí o corpo já não aguenta mais, né? Igual antigamente, não tem mais o mesmo
a mesma força, nem a agilidade, nem a elasticidade, nada disso. Mas aí a criança não pode brincar. Se ela subir, ela cair, ela ainda vai apanhar? Além de cair, se machucar, ainda vai apanhar? Gente, pelo amor de Deus. Tem pai e mãe que fica pondo a culpa nos filhos por coisas que acontecem. Derrubou um copo, quebrou. Lá vai o tapão no pé do vidro, e um xingamento, e uma briga, e um grito, como se eu nunca tivesse quebrado um copo. Entende? Tem pai e mãe brigando com os filhos por causa de coisas bobas, por causa de coisas idiotas. Sabe o que vai acontecer? Teu filho vai quebrar um copo e ele vai esconder de você. E ele não vai admitir. Aí o que é? Ele vai crescer com essa informação registrada. Que tudo que eu fizer de errado eu preciso esconder. Porque se meu pai e minha mãe souber que eu errei, eu vou ser condenado. Entende? Olha o registro que você coloca nos seus filhos quando você fica culpando, brigando e massacrando por causa de um detalhe, por causa de uma coisa. Tem que corrigir? Tem. Mas tem coisas que acontecem com seus filhos que poderia acontecer com você. Quebrar um copo, você poderia ter quebrado um copo. Eu lembro alguns episódios aqui em casa, né? Que já aconteceu. Eu brigo antes, eu falo, ó, não larga jogado. Não larga jogado, porque depois quebra. Quebrou, tá bom. Poderia ter sido eu. Eu poderia ter quebrado, entende? Então eu não posso ficar massacrando os meus filhos por causa de uma coisa que eu também poderia ter feito. Entende? Que eu também poderia ter errado. Então cuidado, porque isso traz resultados. E é por isso que alguns filhos, eles começam a desenvolver um hábito de nunca compartilhar nada com os pais, de nunca contar nada, de nunca... Tem um problema? Tenta resolver sozinho. E às vezes procura pessoas lá fora, às vezes tenta resolver os seus problemas de um jeito errado. Algumas crianças começam a roubar para poder se suprir, porque ela tem necessidades e ela não consegue compartilhar com os pais as suas necessidades. Ela não consegue mostrar para os pais aquilo que ela precisa, porque ela é julgada o tempo todo. Porque ela o tempo todo, tudo é culpa dela, tudo está em cima das costas dela. Então, cuidado com isso. Gente, tem muitos outros erros. Mas ainda nós estamos no quarto, vou falar o quinto e o sexto. E o tema desse vídeo são 6 erros que os pais cometem com os filhos. Mas teria muito mais, tá? Teria muito mais. Em quinto lugar, comparações degradantes. Comparações. Você comparar os seus filhos com outras pessoas, ou você comparar os seus filhos entre irmãos, sabe? Você ficar comparando, olha, mas a filha da fulana é tão linda, tão querida, tão educada. Ah, mas o filho da fulana... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, né? Pastora, né? Como pastora, nossa, seu filho é tão lindo, teu filho é tão educado, eu queria que o meu fosse assim, o meu filho é arrogante, meu filho é estúpido, meu filho é um cavalo. Gente, eu fiquei quieta, eu sinceramente, assim, mas me deu uma vontade de falar assim, minha colega, teu filho é assim porque você planta isso dentro dele, você é arrogante com seu filho, você é estúpida, você é brava, você xinga, você maltrata, você humilha e quer colher. Entende? Você planta uma semente e quer colher outro fruto. Se você plantar a semente de laranja, você vai colher laranja. Mas você está plantando semente de espinho e quer colher laranja. O meu filho é muito lindo, muito querido, muito educado. Mas eu trato meu filho com respeito. Eu trato meu filho com amor. Já errei com ele, muitas vezes eu precisei pedir perdão. E peço sempre que eu errar e que eu precisar pedir perdão, eu vou pedir. Ele pode estar com 50 anos de idade, eu posso estar aí com 60, 70, 80 anos, não importa. Se eu errar, eu vou pedir perdão para os meus filhos. Entende? Isso é o que forma o caráter. E às vezes a mãe, ela é arrogante e quer que o filho seja um doce. Quer que o filho seja querido, educado. Como que você trata o seu filho? Como que você trata a sua filha? Você tem tratado seus filhos com respeito? Porque às vezes acha que impor o respeito é na base do grito, na base do xingamento, na base da ordem, da bronca, vou pôr de castigo. Não. Impor respeito é você respeitar primeiro. E olha só que a palavra de Deus diz assim, que os pais não provoquem a ira dos vossos filhos. Isso é um mandamento, é uma ordem de Deus. Tem pai e mãe que provoca o tempo todo, que xinga, que humilha.
Não tem condições dos seus filhos ficar perto de você. Se você tem essas atitudes com seus filhos, cuidado, volta atrás, muda as rotas. Troque as sementes que você está plantando. Seus filhos precisam do teu respeito. Seus filhos precisam do teu amor. Seus filhos precisam do teu cuidado, do teu elogio. Para de criticar, para de reclamar. Sexta coisa, né? Primeiro, quando acontece essas comparações com o filho da fulana, o filho da ciclana, ou até mesmo entre irmãos, aquele negócio de falar assim pro filho mais velho, olha, tá vendo teu irmão? Ou pro mais novo, olha o teu irmão, a tua irmã, olha como que ele faz. Esse tipo de comparação, você sabe o que vai produzir? Intriga entre os teus filhos. Vai produzir discórdia, porque aquele que está sendo humilhado não vai aceitar ser comparado com aquele outro que aparentemente está sendo perfeitinho. Vai começar a gerar dentro dele um sentimento de raiva, de rejeição contra o irmão ou a irmã. Então, quando você fica comparando, entenda, mamãe e papai, seus filhos são diferentes. Eles não são iguais, eles não têm obrigação de ser iguais. São pessoas diferentes. Eu vejo no comportamento, nas características, na personalidade, na forma de se vestir. Quem conhece os meus filhos aqui sabe, as minhas duas meninas, Thalita e Tawane, a forma delas se vestir é totalmente diferente uma da outra. É totalmente diferente. E elas têm a personalidade própria. E eu não posso chegar em uma e falar, olha, a roupa que a tua irmã veste é muito mais bonita que a sua, começa a usar igual ela ou vice-versa. Não posso. Elas têm que ter identidade própria, elas têm que vestir algo que elas gostam do jeito delas. É claro que sem escândalos, né? Eu não vou permitir que as minhas filhas, enquanto estão sob a minha tutela, vista qualquer roupa, né, indecente, que andem de qualquer jeito. Não, elas andam decentemente, mas cada uma no seu estilo. Algumas pessoas veem a Tawane com o cabelinho roxo, pintadinho de roxo e tal. Gente, é o estilo dela, ela gosta. Calça rasgada, a Thalita não tem calça rasgada. A Tawane gosta de calça rasgada, entende? Mas é a natureza delas, é o jeito delas. E as duas são lindas, as duas do jeito que elas são lindas. Diferentes, totalmente diferentes uma da outra, e as duas são lindas e maravilhosas, entende? Pensa nisso, pai e mãe, seus filhos são diferentes. Não fique comparando nem com o coleguinha deles, nem com a filha da fulana de tal. Esquece o filho da fulana de tal. Entenda que o seu filho é único. Entenda que seu filho precisa do teu respeito. Entenda que seus filhos têm identidade própria, ok? E sexta coisa, já pra gente encerrar esse vídeo. Ameaça de abandono. Gente, isso é tão triste, é tão feio, é tão degradante isso. Aquela coisa que a mãe fala assim, olha, uma hora você vai levantar, eu não tô mais aqui dentro dessa casa. Ah, eu vou embora, eu vou te abandonar. Ah, eu vou sumir daqui, eu vou te largar. Eu devia ter te deixado na rua. Eu deveria ter te largado no lixo quando você nasceu. Eu vou embora, eu vou te deixar. O dia que eu sumir dessa casa. Gente, isso não constrói nada. Não edifica, não traz nada de bom. O sentimento que aquela criança tem de receber ameaças o tempo todo que a mãe vai embora. O tempo todo que o pai falou que vai embora, que vai sumir. Não vai mudar. Não vai, entende? Isso só vai trazer mal para os seus filhos. Você não precisa ficar ameaçando que vai abandonar. Até porque você não vai fazer isso, né? Ou vai? Aí já é outro nível, né? Aí já é assunto para um outro vídeo. Você vai abandonar os seus filhos? Isso, os seus filhos são suas responsabilidades. A educação, a formação, o caráter é sua responsabilidade. Foi você que gerou. Um dia você vai prestar conta. Ah, mas eu não queria ter engravidado. Deveria ter pensado antes, deveria ter cuidado. Ah, eu deveria ter abortado. Para com isso. Entenda que é necessário que você tenha essa pessoa. Entenda que essa pessoa é importante para você. Talvez você está dando importância para uma amiga, para um amigo, todo mundo lá fora é muito legal. E às vezes você não dá importância para um ser que saiu de dentro de você. Para um ser que tem o seu DNA, a sua genética. Então, cuidado com o que você está fazendo. No futuro, você pode se arrepender. Eu, para mim, uma pessoa, tá, que prefere outras pessoas, amigos, mas não querem ter vínculo, não querem ter amor com os filhos. Eu acho que essa pessoa, quando chegar na velhice, vai ficar sozinha,
E tá bom porque é o que tá plantando, entende? Mas eu não estou fazendo essa live para te julgar, não estou fazendo essa live para te condenar. Estou dizendo que você pode corrigir as rotas, que você pode mudar o teu comportamento, que os seus filhos precisam do teu amor, seus filhos precisam do teu respeito, seus filhos precisam da tua proteção, seus filhos precisam entender que você, em vez de você dizer assim, eu vou sumir dessa casa, eu vou abandonar você, começa a falar diferente, filho, eu tô aqui, precisar de mim, talvez eu não vou ter tudo para te dar, talvez eu não vou conseguir te ajudar em tudo, resolver todos os seus problemas, mas eu estou aqui como sua amiga, como seu amigo. Você já experimentou fazer isso? Você já experimentou ser amigo dos seus filhos? Gente, eu tenho visto os adolescentes, os jovens, a grande maioria em depressão. E esse vídeo é exatamente por isso. Tem muitas pessoas sofrendo depressão porque foram machucadas pelos pais. A maior causa de dores emocionais são coisas que aconteceu na infância e na adolescência. Acredite. Quando eu começo fazer terapia com uma pessoa, a pessoa ela chega até mim em um estado de depressão. A grande maioria dos problemas emocionais hoje na vida de um adulto começaram lá na infância e na adolescência. E muitas vezes, eu posso dizer sem medo de errar, que mais de 80% foram causados pelos pais. Feridas emocionais causadas pelos pais, por conta de atitudes, de gestos, de julgamento, de palavras, de maldição que foi lançada, de rejeição. Então, cuidado, o que você está construindo? Esses dias eu ouvi uma criança dizendo assim, eu não tenho coragem de me matar, mas eu queria me matar só para ver a minha mãe chorar. Só para ver se vou fazer falta para ela. Gente, eu tenho ouvido isso dos jovens, eu me preocupo, isso me incomoda porque os jovens têm dito assim, o meu pai e minha mãe não me ouvem, meu pai e minha mãe não me enxergam, meu pai e minha mãe nem me conhecem, nem sabem do que eu gosto. Será que você conhece os seus filhos o suficiente? Será que você tem sido amigo dos seus filhos? Não tem uma forma melhor de manter os nossos filhos, de cuidar, de proteger, do que a gente ser amigo dos nossos filhos. Eu sempre falo para eles, olha, pode conversar comigo, me peça ajuda, eu tô aqui, eu sou sua amiga. E não é uma imposição, sabe? Não é aquela coisa de chegar no quarto deles e meter o pé na porta e falar, me fala o que tá acontecendo, que eu sou sua amiga. Não é isso. É uma construção, é um vínculo que eu criei com eles. E isso é desde quando eles eram pequenininhos. Talvez você vai ter dificuldade agora de reconquistar a confiança dos seus filhos, porque hoje eles estão grandes. Mas se você que tem filho pequenininho, você está grávida, começa desde o ventre, começa a conversar com essa criança, começa a parar para ouvir. Gente, 90% dos problemas dos nossos filhos, eles conseguem resolver quando eles contam pra gente. A gente dá uma ajudinha ali e tal, a gente aconselha, mas só o fato deles conseguir pôr para fora, conversar, falar, ser ouvido. Será que você está ouvindo seus filhos? Será que você consegue ouvir as dores dos seus filhos? Será que você tem paciência para deixar o teu celular, uma conversa do WhatsApp e ouvir a dor do seu filho? Será que você tem um pouquinho de sensibilidade de deixar o que você está fazendo, sentar e ouvir o que o teu filho tem para dizer? Será que você é capaz de fazer isso? Talvez você nunca fez, mas esse é o momento de mudar a rota, esse é o momento de tentar retomar as rédeas. Talvez o teu filho ou a tua filha está caminhando para o suicídio. Talvez os seus filhos estão num estágio de depressão profunda e você não sabe. Talvez você ainda não entendeu, você não percebeu a profundidade da depressão que seu filho está. Seu filho é fechado, não se abre com você, não conta o que está vivendo. Por quê? Porque você não criou esse vínculo. Você sempre pôs barreiras. Esses erros que eu falei aqui são erros que causam barreiras, distância entre nós pais e os nossos filhos. Então, cuidado, quebra essa barreira, cria uma ponte.
Quebra esse muro, essa muralha que divide você e teu filho, a tua filha. Começa a construir uma ponte, começa a construir um vínculo, começa a construir uma amizade, começa a parar para ouvir. O teu filho, ele vai se sentir valorizado quando você parar para ouvir o que ele tem para dizer. E olha, gente, isso é tão importante, porque muitas vezes você quer ser ouvido. Muitas vezes você quer que alguém ouça as suas dores, as suas lamentações, e isso é importante. É importante, se você não tem com quem conversar, procura alguém. Você precisa ter com quem compartilhar as suas dores. Eu, como terapeuta, eu tenho ouvido tantas dores das pessoas, as pessoas conseguem se aliviar, as pessoas conseguem entender o que elas estão vivendo, o que elas estão sofrendo. E eu fico muito feliz quando a gente consegue chegar num ponto em que a pessoa resolveu aquela dor, naquele momento que aquela pessoa conseguiu dissolver aquele trauma. Eu vibro junto com aquela pessoa, para mim é maravilhoso isso. Só que muitas vezes você não tem com quem conversar. Procura ajuda, procura uma amiga, procura um amigo, procura alguém que possa te orientar, te ajudar, te ouvir. Se você não tem, eu tô aqui como terapeuta para te ouvir, eu tô aqui para te ajudar a resolver os seus traumas emocionais, encontrar as raízes, o porquê você sofre tanto, o porquê dói tanto a tua vida, o teu emocional. Por que você parece que está vivendo sempre em círculo, sempre em dor? Por que você não se valoriza? Talvez foi porque os seus pais plantaram isso em você. Dentro da terapia a gente consegue encontrar essas raízes. Mas olha, faça diferente com seus filhos, para que os seus filhos não precisem disso. Sabia, pai e mãe, que vocês podem ser os maiores terapeutas da vida dos seus filhos? Mamãe, você pode ser aquela terapeuta top na vida dos seus filhos se você parar para ouvir os seus filhos. Para ouvir, conversa mais. Mas quando você parar para ouvir, ouça os seus filhos sem julgamento. Não fica julgando, não. Apenas escuta. Ah, mas você errou, você não devia ter feito isso. Você... Para com isso, é feio, é triste. Seu filho não vai se abrir com você novamente. Se você ficar criticando, martirizando, reclamando, murmurando, seu filho simplesmente vai se calar e vai se fechar. Aí depois você não entende por que seu filho bate a porta do quarto e entra para dentro e não quer conversar com você. Será que você tem sido um ouvido? Será que você tem sido um colo? Será que você tem sido uma amiga? Será que você, mesmo que você enxergar o erro dos seus filhos, eu não estou falando para você passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quer, fazer as coisas erradas, não é isso. Eu estou dizendo para você ouvir os seus filhos sem julgamento. Vai aconselhar? Aconselha, corrija, sim. Dá conselhos, mas sem ficar criticando, sem ficar empurrando seus filhos para longe de você. Cuidado. Isso que eu estou falando é exatamente para que você possa corrigir as rotas, tanto da sua vida, de tudo aquilo que você já viveu até hoje, quanto daquilo que você está plantando na vida dos seus filhos. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Talvez você ficou quietinho aí, não quis fazer comentários, mas curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Beijo. Tchau. Tô encerrando.